Podemos arriscar dizer que toda a gente já mentiu, pelo menos algumas vezes na vida. Quem já disse a uma amiga que o vestido lhe ficava bem só para não a deixar triste? Ou que tinha um compromisso quando um amigo lhe ligou só porque não teve coragem de dizer que não lhe apetecia sair com ele? Este é um tipo de mentira social que não prejudica e que nos livra de algumas situações constrangedoras ou quando preferimos não enfrentar a verdade. Mas não é sobre este tipo de mentira que vamos falar neste vídeo. Vamos falar da mentira patológica, um tipo de mentira constante, repetida quase como um modo de vida, um hábito. Os mentirosos patológicos mentem muito e sem existir uma razão aparente, e quase sempre sem planear. Fazem-no normalmente apenas para conseguir a simpatia dos outros, a sua atenção ou admiração, e não para obter ganhos externos, para esconder alguma coisa ou evitar alguma punição. As suas mentiras são quase sempre histórias que os fazem parecer boas pessoas ou dão uma visão mais positiva deles próprios. Eles são frequentemente os heróis ou as vítimas nas suas narrativas. Talvez o que os faça ser bons mentirosos é que eles realmente acreditam nas suas próprias mentiras e mantêm-nas por longos períodos de tempo. E muitas pessoas acreditam nas suas histórias porque elas são normalmente plausíveis e podem conter elementos que são de facto verdadeiros. Nem sempre é fácil reconhecer um mentiroso patológico, até porque eles tentam esconder e também não é frequente procurarem ajuda para este tipo de situações. Eles tendem até a ficar muito defensivos quando alguém questiona a veracidade das suas histórias. E quando alguém os confronta com factos, eles defendem-se contando ainda mais mentiras. Vários autores defendem que a mentira patológica é um transtorno psicopatológico em si. Este é um aspecto que ainda está a ser discutido. Mas para já a mentira patológica é considerada apenas um sintoma que está associado a transtornos como personalidade antissocial, borderline, narcísica, à dependência de substâncias, bipolaridade, hiperatividade e déficit de atenção e aos transtornos do controle dos impulsos.